Oi, Evandro. Boa noite. Esperar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém para a gente falar sobre cartas. Maga, boa noite, Maga Barbosa. Deixa eu só ver o meu WhatsApp aqui que tá pitando. Tem. É o próprio Evandro aqui. Eu vou deixar aqui aberto que de repente pode ter alguém para alguma dúvida, né? Mas enfim, o que que acontece? A gente tem a carta xamânica. Ela funciona como uma ferramenta de autocura muito boa. Ela não é somente um oráculo. E, assim, para a gente começar a nossa conversa, eu acho que é interessante primeiro a gente falar um pouco sobre o xamanismo, né? Se alguém tiver alguma consideração, alguma questão, alguma dúvida, pode colocar aqui que eu dou uma olhada nos comentários. Mas, enfim, o xamanismo ele existe desde que o mundo é mundo, pois o ser humano ele sempre teve essa necessidade de se conectar com o divino. E o xamanismo é a interação total com a natureza. Por quê? Porque através do xamanismo é honrado toda forma de vida e toda forma de, entre aspas, não vida, porque tudo é sagrado, tudo é divino, tudo faz parte da criação. Em cada pedra tem um registro da história do mundo, tem o espírito da pedra atuando ali, tá vivo, tá funcionando, tem a comunicação. As árvores, né, que são chamadas de povo em pé, também tem também devem ser honradas, também são sagrados. Os animais, né, tem os de duas patas, que eles têm os alados, tem os insetos, então tudo é sagrado, tudo é divino, tudo é manifestação de Wakantanka, né, de acordo com os nativos norte-americanos, eles chamam o criador de Wakantanka, mas existem outros nomes, né? Porque a gente tem outra questão também em relação ao xamanismo, não é só o xamanismo norte-americano que é xamanismo, né? A gente tem o xamanismo em qualquer tipo de reunião que se cultua a natureza, não deixa de estar cultuando o xamanismo. Essa necessidade de conexão com a natureza, ela sempre foi inerente, mas se perdeu através dos tempos, né? O que acontece? A gente teve, só um momentinho aqui para não vou cortar o raciocínio, não. Eu só vou responder uma, uma situação aqui. Mas o que acontece? A gente, desde que. Perfeito aqui. Tá certo. Aí o que acontece? O xamanismo, ele tem essa necessidade de conexão com a natureza, mas através dos tempos, de acordo com a situação, na necessidade, principalmente depois da Revolução Industrial, o ser humano ele acabou ficando muito integrado com essa coisa da rotina, dos horários, do fazer dinheiro, de tudo, né, que em relação à sobrevivência dentro do mundo moderno. Isso acabou afastando todos nós da natureza, do contato, do andar com o pé descalço, do respirar o ar puro, que depois também foi ficando contaminado, foram contaminados os rios, e muitos animais também massacrados, enfim, essa conexão a gente foi perdendo, e é necessário a gente se reconectar com a natureza, porque a cura do nosso ser integralmente, ela depende em grande parte desse contato com a ancestralidade, com a natureza, com as divindades.
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as cartas xamânicas e as cartas do Caminho Sagrado. São 2 oráculos, são livros da Jane Sams. Esse aqui é o Cartas Xamânicas, que é o dos animais de poder. E esse aqui, que são as cartas do Caminho Sagrado, que é mais voltado para... Ela é bem terapêutica, as duas, aliás, são bem terapêuticas. As cartas do Caminho Sagrado acompanham esse deck de cartas, que é lindíssimo, né? Aqui um exemplo, tá? Para ver direitinho aqui. As cartas do Caminho Sagrado acompanham esse deck aqui e mais algumas cartas em branco para a gente colocar outros animais, para trabalhar a medicina de outros animais. E aí cai uma outra questão aqui também que é interessante a gente falar. O que é medicina dentro do xamanismo? A medicina é tudo que trabalha a nossa cura, né? E tudo na natureza tem o seu ensinamento, e todos esses ensinamentos, essas energias, elas são medicinas que vêm auxiliar no nosso tratamento. Quanto a essa questão dos oráculos, né, que eu não trato como oráculo essas cartas, eu trato como cartas de cura, como cartas de autoconhecimento. O livro, ele dá várias formas de... Os livros, né, na verdade, eles dão várias formas de métodos para trabalhar o oráculo, né, a cura. Por exemplo, aqui dessa forma, trabalhando os caminhos sagrados, com as cartas do caminho sagrado. Aqui dentro do xamanismo a gente tem as direções sagradas que cada uma trabalha um sentido, uma cura para a gente. O livro das cartas xamânicas, né, dos animais, também tem os métodos aqui, né, para a gente assim, até trabalhar não só essa energia dos animais de poder na nossa vida, mas também como saber. Tem assim, uma coisa que as pessoas me pedem mais quando eu faço o jogo para elas, é a questão do que fulano pensa de mim, como eu posso melhorar minha relação com alguém. E isso tudo é muito bacana para trabalhar com essas cartas, porque, por exemplo, se eu estou querendo tirar uma carta para relação, não estou me dando, vamos botar, a pessoa quer se dar melhor com o pai. Aí sai essa carta aqui do lobo. O lobo é o professor da tribo. Então o lobo vai dar o recado para a pessoa que ela tem que aceitar nesse caso, esses ensinamentos que o pai passa para ela, esses ensinamentos de uma pessoa mais experiente, né? Essa liderança, no caso do pai da consulente, né? Eu estou criando alguns métodos também de leitura, mas leituras mais voltadas para o trabalho com a sombra interior, com essas cartas que o livro ele dá, os livros, né, eles dão um passo para a gente começar, né? Eles dão uma base muito boa, lógico, substancial, mas cabe a nós também buscarmos novas possibilidades de trabalho, porque a gente tem uma ferramenta maravilhosa, né? Cada deck desse aqui, né? Cada jogo desse aqui tem um universo de 44 cartas. Então, por que a gente vai se limitar, né, com o que o livro fala, não desmerecendo jamais o que o livro ensina? Mas eu estou acrescentando aqui que a gente tem mais maneiras de trabalhar. A gente pode trabalhar com magia com essas cartas? Também podemos trabalhar com magia com essas cartas. Se, por exemplo, eu quero trabalhar vamos colocar uma paixão de
de viver, de ativar a vontade de botar um projeto para frente, eu posso trabalhar magisticamente com essa carta aqui, a carta do fogo sagrado. Ah, eu quero fazer um trabalho, deixa eu escolher uma outra carta aqui. Um trabalho para poder me libertar de traumas, de tristezas, de emoções. Eu tenho essa carta da doação. No momento que a gente se permite deixar para trás, deixar o caminho, no caminho, né, com gratidão, né, que o xamanismo sempre trabalha essa questão da gratidão, ele é essencial para trabalhar com o xamanismo, e a gente deixa como gratidão o ensinamento que a gente teve para poder seguir em frente. Mas o que eu posso falar com vocês? Eu acho que, assim, o básico é isso, entendeu? E, assim, lembrando que o universo do xamanismo, ele é realmente muito extenso, a gente tem várias possibilidades de trabalhar, e eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber, para poder fazer o encerramento aqui. Se tem alguma questão. Aga, Evandro. Não? Bem, enfim. Então eu vou fazer uma demonstração do trabalho com a sombra que eu faço e vamos ver o que vocês vão pensar. Vamos fazer com a carta do caminho sagrado. Eu vou embaralhar. Vou fazer essa carta da sombra como se fosse para Joaquim, tá? Embaralhei, cortei. E agora eu vou voltar a câmera para a carta. Pronto. Não vai nem pegar, mas eu faço uma mandala com a razão, com a emoção, com os vícios, com as virtudes. Aqui. Razão, emoção, vícios, virtudes e uma síntese aqui. Como trabalhar? Essa câmera aqui da webcam não está pegando muito bem, mas se eu tivesse através do celular, de repente já está melhor para poder demonstrar para vocês o que seria essa mandala. Depois eu boto uma foto no comentário. Nós vamos colocar o que o Joaquim tem de... Eu vou arrumar ela bonitinha e boto a foto. Senão vai ficar tumultuado para poder ler aqui. Mas o Joaquim, por exemplo, o que ele tem em relação às virtudes dele? O que o Joaquim tem de virtude para poder trabalhar o caminho? Saiu a carta do Rei Oká, que é o Trickster. Ou seja, o Joaquim ele é uma pessoa super bem-humorada, ele se permite errar, ele se permite acertar, ele se permite continuar o caminho dele de uma forma bem-humorada, ele sabe viver de uma maneira feliz, certo? Como vício, né? Como seja, como uma maneira, uma coisa que o Joaquim tem que
trabalhar melhor, né, na vida dele. Opa, peraí, só um momentinho que tá dando problema aqui. O Joaquim, como tem o vício dele, no caso, né, o que está prendendo ele dentro do caminho, é que ele não se permite abandonar certas situações recorrentes na vida dele. Ele não permite seguir em frente, ele não se permite abandonar questões que já estão ultrapassadas para poder renovar o caminho. Emocionalmente, Joaquim sabe se expressar muito bem. Isso é a carta do cara pintada. Ele sabe demonstrar para as pessoas o que ele sente. Ele não é uma pessoa travada emocionalmente. E dentro da razão, né, racionalmente, ele é uma pessoa que é muito fechada, ele é muito introspectivo, que é o escudo do norte aqui, do oeste, aliás, né? Ele é um cara introspectivo, ele guarda muito segredo para ele não sabe partilhar, mais uma vez, batendo com a questão da carta que saiu anteriormente. Para trabalhar essa questão de melhorar as virtudes emocionais de Joaquim, saiu a carta do campo da fartura. Então, Joaquim, ele precisa, através do bom humor dele e dessa autoexpressão, dessa maneira que ele sabe se expressar tão bem, dividir as ideias dele, ele partilhar com as pessoas essas ideias e ele manifestar o que ele tem de emoção, de ideias, essa alegria dele para as pessoas. Para trabalhar as virtudes dentro do campo racional de Joaquim, ele precisa, através do vaso mágico, curar essa questão introspectiva dele. Ele precisa trabalhar a cura dele nesse sentido. Ele precisa entender que ele fica tão fechado, mesmo ele se mostrando, bem, a gente sabe que essa pessoa não existe, tá? Mas vamos colocar que essa pessoa, mesmo ela as pessoas enxergando o que ela sente, ele ainda não se deixa liberar, ele não se deixa demonstrar para as pessoas, ele não se permite dividir uma emoção de uma maneira verdadeira. De repente, esse trickster aqui que saiu na virtude é uma maneira, é uma máscara que ele usa para poder esconder uma tristeza muito grande. Trabalhando agora a questão dos vícios emocionais dele, ele precisa se libertar através dessa carta aqui da cerimônia do peyote, que funciona mais ou menos como se fosse uma consagração de ayahuasca. Ou seja, ele tem que se permitir voar, ele tem que se permitir ir longe para poder se libertar emocionalmente. Ele fica preso aos problemas dele, ficar preso de uma maneira aterrada, pé no chão demais, ele não vai conseguir se libertar das dores emocionais. Quanto à questão dos vícios, né, ou seja, das dores relativas ao racional dele, ele precisa ter, assim, racionalmente, ele lembrar que ele não é um só. Ele está no mundo, ele está numa teia sagrada, ele, por mais que ele se isole, o isolamento não vai ser a cura dele, por quê? Porque ele não está sozinho nesse mundo. E a síntese do jogo é a questão do cachimbo. O cachimbo, ele é a ferramenta de comunicação com o sagrado. É onde a fumaça, os nossos ancestrais passam pelo cachimbo através da fumaça. Então, a síntese, ela vem falar sobre gratidão, vem falar sobre comunicação com o divino, vem falar sobre união do masculino com o feminino, porque a fornalha do cachimbo é o feminino, o cubo, né, o tubinho, ele é o masculino. Então, se permitir sem se prender a conceito de
de sexo, de gênero, de pessoa, de nada. A pessoa se permitir se conectar com a ancestralidade e com o divino para poder alcançar essa cura. Ah, Ellen, esse jogo que você fez, né, esse método você pode fazer com as cartas dos animais? Posso, também faço com a carta dos animais de poder, também faço com a carta, no caso, as cartas xamânicas, tá certo? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer até agora, ou o que a gente vai, qual vai ser a próxima. Ô, José, agora que eu tô vendo que você entrou, que a câmera subiu, eu vou parar aqui um minutinho para colocar a foto do método, né, por causa dessa situação que a câmera não pegou. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Aparecendo aqui como ao vivo, eu não tô conseguindo. Bem, mas eu coloco depois, tá certo? De qualquer forma. Vocês têm alguma questão para perguntar? Não? Bem, então eu vou encerrar e lembrando a vocês que qualquer coisa que vocês tenham para perguntar, vocês podem me procurar, tá? Se vocês quiserem fazer esse trabalho com a sombra, a gente pode fazer também, né? Pode fazer, marcar. Eu estou pensando em fazer um treinamento voltado para trabalho com essas cartas, tanto magisticamente quanto métodos. Não vou trabalhar os métodos que já existem no livro, porque a pessoa, para ter esse deck, ela tem que ter o livro. Então, eu não vou trabalhar em cima do material que a pessoa já vai ter por si só. A gente vai fazer métodos né, de trabalho de magia com as cartas e com os animais. Né? Se a pessoa também tiver o animal de poder dela, já souber, também é uma coisa que agrega essa